Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, Maranata. Hoje a lição 5, a conversão de Paulo. Que lição interessante! Então nós vamos falar sobre a conversão de Paulo. Antes de a gente ler o texto para memorizar, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Amém. Glorioso e bendito Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja seu santo e magnífico nome para sempre, Senhor. Muito agradecido, Senhor, nós estamos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos um pouco mais de Suas palavras por meio da lição da Escola Sabatina. Nós te agradecemos, Senhor, também porque o Senhor nos permitiu, nesse momento, ao estudar essa lição, que nós pudéssemos tirar lições importantes da vida do apóstolo Paulo, lições que são necessárias, Senhor, para o nosso elevo espiritual e a nossa transformação, Amém. à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos essas bênçãos, que o Senhor seja conosco e com todo o teu povo, que o Senhor nos abençoe mais e mais, Senhor, no conhecimento e na força de Cristo Amém. Jesus. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, se você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever se você é novo no canal. Se você já compartilha sempre conosco, você possa clicar no sininho, dar um ok aí, e também você possa comentar o que você está achando da lição. Que você possa compartilhar com os irmãos e juntos nós vamos crescendo na fé em nome de Jesus. Amém? Amém. E o texto para nós dar início aqui está em Atos, capítulo 9, verso 15. Olha que interessante. Vai porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, irmão Ricardo, o que nós podemos tirar de lição só nessa introdução? Olha, você vê, Alexandre, que nesse texto ele já começa falando, Jesus falando para o servo dele, para Ananias, vai lá, porque ele estava com medo, né? Vai lá e ajude esse homem, e nesse caso era Saulo ainda, Sim. porque ele é um instrumento meu, um instrumento escolhido para fazer uma obra diferente. Irmãos, talvez você pense assim, nossa, que bonita essa história, né? Deus escolheu Paulo, nesse caso era Saulo, mas Deus age assim até hoje, sabe? Tem pessoas que, na igreja mesmo, que elas são chamadas para sempre uma obra especial. Tem várias obras, a gente sabe que a igreja, que o corpo da igreja, né, tem vários membros, várias funções, mas sempre tem uma pessoa para uma obra especial. E quando eu falo obra especial, muitas vezes a pessoa pensa que está falando assim, ele vai ser pastor. Não, nem sempre a obra especial é ser um pastor. Às vezes a pessoa pode ser um membro leigo, mas a obra que esse homem ou essa mulher faz tem um alcance tão poderoso que se destaca tão amplamente que deixa uma obra de pastor bem atrás comparado, porque ele foi um instrumento escolhido de Deus para fazer uma obra diferenciada. Sim, sim. E nós vemos, né, Alexandre, no decorrer da história da igreja, várias pessoas que Deus chamou para uma obra especial. Se você me permite falar, na época de Ellen White mesmo, né, da Mensageira do Senhor, o filho dela, o Edson, ele fez uma obra, Deus chamou ele para uma obra especial. Conta a história que ele pegou as economias, comprou um barco e ele ia, né, do rio subindo lá e trabalhava principalmente com o pessoal que foi escravo uma época, né, para alcançar os negros, ou seja, era um povo que era rejeitado, né, devido à cultura americana de escravismo. Então ele foi lá, né, e pregar a mensagem. Deus chamou ele para uma obra especial. Sim. E você pode ver várias pessoas, e Paulo aqui não foi diferente, porque já tinha uma estrutura, a igreja tinha uma estrutura. Primeiro os apóstolos, nós tínhamos os diáconos, tínhamos as outras pessoas fazendo a obra, mas Deus chamou Paulo para uma obra especial. E aqui fala que a obra era ir perante os gentios, os reis da terra, ou seja, não era trabalhar com os judeus, era para trabalhar com os outros povos. E se cumpriu, né? Porque ele foi para o gentio, ele teve até perante o Agripa, perante homens, reis, né? É verdade. Louvado seja Deus. Tem um texto que eu vou ler aqui, irmãos, é do comentário da lição. Se você tem um comentário da lição, vem com o Espírito de Profecia, é lá no sábado. Olha que texto interessante, ó. Como se achava muito hoje, assim Paulo, antes de sua conversão, foi muito confiante numa piedade hereditária. Sua confiança, porém, fundamentava nas
numa falsidade. Era uma fé fora de Cristo. Ele tinha uma fé, mas era fora de Cristo. Pois confiava em formas e cerimônias. Seu zelo pela lei era desligado de Cristo e sem valor. Seu orgulho era de que ele se achava inculpável na prática dos atos da lei. Ou seja, ele podia matar e ele era inculpável. Mas quando ao Cristo que valorizou a lei, ele o recusava. Acreditava que estivera correto. Por algum tempo, Paulo fez uma obra muito cruel, julgando estar prestando serviço a Deus, pois disse ele, porque fiz ignorantemente e na incredulidade. 1 Timóteo 1, verso 13. Sua sinceridade, porém, não lhe justificou a obra, nem fez do erro a verdade. Então ele era uma pessoa sincera, mas o que ele fazia, Deus não colocava como verdade, era erro. Sim. Então, mesmo na sua crueldade, às vezes com zelo, Deus tocava no coração dele, e ele fazia somente pela cerimônia, né? Não estava ligado com Cristo. Não, ele não estava ligado com Cristo. E você puxou um assunto interessante, a questão de sinceridade. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas ele é sincero, ele está sendo sincero. Ele está sendo sincero. Sinceridade não significa praticar a verdade. Porque Deus está interessado em pessoas que pratiquem a verdade. É claro que pessoas sinceras podem ser alcançadas pelo Evangelho, assim como Paulo foi alcançado. E eu quero ler para vocês aqui, irmãos, né, junto com o Alexandre aqui, ó, esse livro aqui, Verdade sobre os Anjos. O livro do Espírito de Profecia, que menciona bastante a respeito dos anjos. E na página 228, né, falando assim, os anjos desde o Pentecoste até os últimos dias. Na página 228 tem um subtítulo falando a conversão de Paulo. Fala assim, ó, no relato da conversão de Saulo na época, né, encontramos importantes princípios que devemos sempre ter em mente. Saulo foi levado diretamente à presença de Cristo na conversão dele. Ele embargou-lhe o caminho, Cristo, né, embargou-lhe o caminho e convenceu-o do pecado. E quando Saulo perguntou, o que queres que faça? O Salvador colocou o indagador judeu em contato com a sua igreja para que obtivesse o conhecimento da vontade de Deus em relação a ele. Olha só que coisa, né? Então, Paulo só se converteu mesmo quando Cristo teve que vir o próprio Cristo, quando Cristo chegou diante dele e mostrou o pecado dele. O pecado dele. Se não fosse assim, provavelmente esse homem teria se perdido na mão do diabo. Não é verdade? E olha que nós sabemos que a história de Paulo foi um campeão do Evangelho, foi um homem que avançava, que desbravava qualquer local e o nome de Cristo era honrado. Então Jesus teve que agir em favor desse homem. Olha que coisa. É interessante nós tirar lições espirituais disso aí que você leu, você comentou, é que algumas pessoas, irmãos, infelizmente, elas têm que passar coisa terrível para se converter, como Paulo. Sim. Porque há pessoas que se convertem, ouvem uma palavra, aceita. Agora outras pessoas têm que passar por um sistema terrível, como nós vamos ver mais para frente, que ele teve que ficar cego, teve que ficar vários dias de jejum, para depois seguir o caminho, né? E Alexandre, se permite, você sabe que Paulo nunca mais foi o mesmo, sabe? Você pode ver que no decorrer, quando vocês talvez leem a Bíblia, você vê os testemunhos dele, né, diante do rei Agripa, tudinho falando a respeito de como se tornou cristão. Ele lembra com tristeza quando ele fala que matava os filhos de Deus, sim, matava os santos de Deus. Ele, na ignorância, na estupidez dele, achando que estava fazendo o que era certo. Eu fico pensando, né, como esse homem sofreu, sabe? Poxa vida, eu estava lutando contra Deus. Gente, pesa muito, sabe? Isso pesa muito. E muitas pessoas, muitos cristãos, hoje, pensam, isso é fato, pensam que estão prestando culto a Deus. Não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer essas coisas, porque é para a honra e glória de Deus. Eu estou honrando o nome de Deus. E aí, se ele estudasse um pouco da palavra, ele veria que ele não está honrando a Deus, que ele está indo contra Deus. Então, muitos de nós, irmãos, na ignorância, e olha que muitos de nós estamos agindo como Saulo. Muitos de nós, adventistas, infelizmente, existe muitos Saulos modernos, se é que posso usar esse termo, que agem como ele,
na ignorância, acha que está prestando culto a Deus, ou seja, perseguindo os irmãos que estão fazendo a vontade de Deus e ele achando que não. Sim. Nós temos que tomar muito cuidado. Essas lições, irmãos, como eu falo, nós já falamos aqui, até no início das lições nossas aqui, quando a gente pegou essa lição, o livro dos Atos dos Apóstolos, muita gente pensa, vai contar a história dos Atos dos Apóstolos, como eles lutaram, como eles foram heróis da fé, olha que lindo, toda uma espécie de romantismo, mas não tem nada de bonito aqui. Aqui são lições, são vidas, aqui são decisões, são atitudes que você tomou ou a favor de Deus ou a favor do diabo. Sim. E agora nós vamos entrar exatamente no domingo, que é o perseguidor da igreja. Vamos ler Atos 26, do 9 a 11. O Ricardo pode ler aí? Sim. Atos 26, capítulo 26, verso 9 a 11. Irmãos, eu vou estar lendo o capítulo 26, do verso 9 a 11, na Bíblia versão King James, tá? A King James fiel. Capítulo 26, verso 9 até o 11. O verso 9 começa assim: Eu verdadeiramente pensei comigo mesmo que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus de Nazaré. E estas coisas que eu fiz também em Jerusalém, e encerrei muitos dos santos nas prisões, havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes. E quando eles os matavam, eu dava minha voz contra eles, e punindo-os frequentemente em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar. Sendo excessivamente enfurecido contra eles, perseguia-os até em cidades estrangeiras. Olha, interessante. Então, como Paulo descreve suas ações contra a igreja de Cristo, irmão? Olha, crueldade, né? E como nós mencionamos, ele agindo como um filho do diabo, essa era a realidade, Sim. pensando que estava agindo como um filho de Deus. Como se nós pegarmos no decorrer da história bíblica, nenhuma vez a gente vê Deus falando o seguinte, Deus mandando alguém perseguir outra. Não, Deus nunca mandou ninguém perseguir ninguém. Sim. Deus não manda ninguém perseguir ninguém. Mas ele achava que deveria perseguir, que deveria honrar Deus desse modo, né? Ou seja, não, eu estou ali defendendo a Deus, honrando a Deus desse modo. E você pode ver que ele mesmo fala: eu achei em meu coração, pensei que eu tinha que agir, lutar contra Jesus de Nazaré, eu tinha que destruir esse nome. Sim. E ele perseguia, ele matava, e aqui fala, ele ainda torturava as pessoas. Olha só, ele falando, ele torturava as pessoas, obrigando a blasfemar. Eu fico imaginando, o que será que se eu mandava as pessoas falarem? Sim. Forçar as pessoas a falarem. E olha, aqui não menciona, aqui na Bíblia aqui não menciona se as pessoas eram adultas, se as pessoas eram adolescentes, crianças, não fala que ele torturava os filhos de Deus e pronto. E do jeito que ele estava, irmão, ele fala aqui o texto fala que ele estava enfurecido contra as pessoas. Olha, como é que ele se enfurece? Como é que você pode se enfurecer com uma pessoa que não fez nada para você? Nada. Não fizeram nada contra Paulo, porque geralmente a gente parte do princípio, para eu ficar enfurecido com alguém, é que a pessoa fez algo para mim diretamente. Não tinha feito nada. Sim. Olha que coisa terrível, Coisa terrível. esse homem estava vendo. Né? O que acontece aqui no livro Atos dos Apóstolos é o capítulo 12 de perseguidor a discípulo. Página 112 para 113 fala assim, ó: Saulo tinha tomado parte de destaque no julgamento e condenação de Estevão. E a impressionante evidência da presença de Deus como mártir deixara em dúvida quanto à justiça da causa que ele havia assumido contra os seguidores de Jesus. Ou seja, então ele ficou com dúvida. Ele viu Estevão com o rosto iluminado e ficou com dúvida. Será que estou fazendo uma obra de Deus mesmo? Sua mente estava profundamente agitada. Ele ficou agitado. O Espírito Santo estava trabalhando. Em sua perplexidade, consultou aqueles em sua sabedoria e juízo tinha plena confiança. Quem foi? Os fariseus. Foi consultar eles. Os argumentos dos sacerdotes e príncipes convenceram no final de que Estevão foi um blasfemo, que o Cristo que os discípulos martirizados pregava fora um impostor e que tinha forçosamente de ter razão esses que ministravam no santo ofício. Não foi seu rigoroso exame que Saulo chegou a essa conclusão.
mas afinal sua educação, seu preconceito, seu respeito para o comércio antigo e o seu orgulho e popularidade deram força para rebelar-se contra a voz, a consciência e a graça de Deus. E resolvido plenamente a dar razão aos sacerdotes e escribas, Saulo fez acérrima oposição à doutrina ensinada pelos discípulos de Jesus. Sua atividade fazendo com que os homens santos e santas mulheres fossem arrastados perante os tribunais, onde alguns eram condenados à prisão e outros à morte, unicamente por causa da sua fé em Jesus. Trouxe tristeza e pesares à igreja recém-organizada e fez muito buscarem segurança na fuga. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo está convencendo ele que ele está fazendo uma obra errada. Só que ele, de vez de buscar na palavra de Deus, ele foi a quem? Aos fariseus, aos príncipes. E aí que eles disseram, não, você está fazendo uma obra de Deus. Aquele homem, Estevão, é um herege, tinha que ter matado ele. Então, irmãos, a gente já pode tirar lições aqui, que às vezes, de vez a gente consultar Deus, a gente vai consultar outro homem. Será que o Ricardo, a gente persegue, vamos supor, o Ricardo, eu persigo ele, e aí eu sinto o Espírito Santo, o Ricardo é de Deus. De vez eu ir consultar a palavra de Deus, orar, eu vou consultar outra pessoa, a pessoa, não, o Ricardo é herege, né? Não pode perseguir ele. Então, irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque a gente pode começar a entrar numa blasfêmia contra o Espírito Santo, se a gente ir para frente e não volta atrás. Ainda bem que, louvado seja Deus, que Saulo se converteu e virou Paulo, né? É verdade, amém. E você pode ver, Alexandre, que essas lições são muito importantes para nós. E aí uma pergunta que eu faço para você é: como não ser um perseguidor? Como você tomar a atitude correta perante uma situação assim? Porque ele estava sendo influenciado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus o impressionou de tal modo que ele fala: poxa vida, olha como esse homem, a paz desse homem, né? Nas lições anteriores a gente já escutou sobre isso, dialogamos sobre isso, e Paulo foi convencido ali. E aí, como eu posso me livrar de cair no engano como Paulo caiu? Muitas vezes, né, Alexandre falou, na igreja você vê talvez um irmão, uma irmã, você vê que aquela pessoa é diferente, você vê que aquela pessoa ela quer viver, ela quer honrar a Deus, mas aí você vê pessoas falando: não, isso aí é do diabo, ele é do diabo, isso é a parte dele, não tem conversa. E aí você fica meio confuso, sabe? Você fica muito confuso, mas será que ele mesmo é do diabo? E aí Paulo, como muitos outros, até nos dias de hoje, fizeram errado. Foram consultar pessoas que já estavam perseguindo esse homem. Em vez de consultar o quê? As Escrituras. Sim. As Escrituras, vamos ver o que as Escrituras falam, que não tem que ser uma pessoa. Se a pessoa está errada ou está certa. Ou está certa. Porque se você lê a palavra de Deus, você vê, tem várias passagens bíblicas que Deus pede, fala da questão da humildade, da simplicidade, fala até de Moisés, que Moisés é o homem mais manso da face da terra. Sim. Pessoa simples, pessoa que tinha que estar instruída na palavra. Irmãos, nós temos que tirar lições. E a principal lição é o assim diz o Senhor. O que diz a Bíblia? Será que aquele irmão, que aquela irmã que estão falando mal dele ou dela, será que aquela pessoa está de acordo com a palavra de Deus? Ou será que ela está contra? E mesmo se ela estiver contra, mesmo se ela estiver agindo contra a palavra de Deus, desde quando eu tenho que persegui-la? Eu não me lembro da palavra de Deus, de Jesus falar o seguinte: olha, aqueles que estão indo contra a palavra de Deus, vá lá e persiga ele. Vá lá, persiga, humilha, mancha a imagem dele, joga na lama a moral dele. Não tem nada escrito disso. Mas nada. Tem uns discípulos que eles falaram assim, eles foram visitar os samaritanos, não aceitaram eles falaram: Jesus, quer que a gente ora e desce fogo do céu sobre eles? E aí Jesus repreende: vocês não sabem nem que espírito vocês estão. Então Jesus já repreendeu. Eles queriam tacar fogo nas pessoas lá. E Jesus falou: não, que espírito é esse que vocês estão fazendo? Mas era a mentalidade do povo. Se você não aceita, se você não está de acordo com o que eu penso, então você é meu inimigo. Já era declarado inimigo. Ele não tinha nem misericórdia, pensando assim: não, Deus vai converter, ou Deus vai tocar seu coração. A ideia, irmãos, tem que ser essa. Se eu acredito que a pessoa está errada, que a pessoa está servindo a Satanás, não é meu direito, não é meu dever perseguir essa pessoa. Não é. E o meu dever é orar por ela, me aproximar dela, mostrar a verdade da palavra de Deus, porque eu acredito que é a verdade, não perseguir. E isso tudo com cortesia e amor cristão.
E se você parar a pensar, irmão, mas tem uma passagem bíblica que dá a entender que a gente não tem que chegar lá e perseguir? Tem. Já viu, lembra da parábola do joio e do trigo? A parábola conta bem assim, que o Deus Todo-Poderoso, Jesus, né, o Senhor da terra, lançou ali o trigo. E aí diz que, dado o momento, veio o inimigo, que representa Satanás, lançou o joio. E quando os servos dele viu que o joio e o trigo estavam juntos, falou: não, Senhor, a gente vai dar um jeito, a gente vai arrancar agora esse joio daqui. Porque aí Jesus falou o seguinte: não, deixa lá, deixa junto, porque vocês não têm condições de fazer isso. Porque se você tentar arrancar o joio, pode ser que você arranque o trigo. Pode ser que você arranque o trigo. Então não está em nossas mãos, nós não temos essa competência, sabe? Para dizer e para perseguir. Porque não é mandado de Cristo. Não é mandado de Cristo perseguir ninguém. Então, irmãos, Saulo, estava indo contra Deus. E muitos de nós, hoje, cristãos, está fazendo a mesma coisa. Misericórdia. Nós temos que tirar lições importantes. Irmãos, se nós estamos fazendo isso, está na hora de nós dobrarmos nossos joelhos e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ter um espírito manso e humilde conforme o teu. Né? Que Deus abençoe cada um. Né? Segunda-feira, agora na estrada de Damasco, agora Paulo tem um encontro com Jesus. Vamos ler Atos capítulo 9, verso 3 a 9. Ricardo, pode ler? Sim, vou ler aqui. Atos capítulo 9, verso 3 a 9. Capítulo 9, a partir do verso 3, diz assim: E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalchutrar contra os aguilhões. E ele, verso 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não viu a ninguém, mas guiaram-no pela mão e levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Então, o que aconteceu nessa estrada? Ele foi para perseguir pessoas. Sim. Com carta dos sacerdotes. Você Sim. pode entrar nas cidades e pode matar qualquer cristão. E o que acontece nessa estrada aí? Você viu que Cristo teve que agir. Cristo teve que agir, né, em favor desse homem, porque esse homem estava se perdendo. Essa é a realidade. Sim. Paulo estava se perdendo. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, Alexandre? É que Paulo estava ali lutando contra a consciência dele. Ele sabia que Cristo, ele sentia, mas ele endureceu o coração. Não, eu vou fazer isso para calar minha consciência. Fazer o dever que meus mestres mandou. O que eles mandaram, então eles devem estar certo. É uma bobagem, eu sou muito novo, eu sou aluno deles, eu sou um garoto ainda comparado, eu sou um menino. Então, eles sabem o que é melhor, eles têm mais experiência. Não que esses homens não tinham experiência, eles tinham experiência, mas eles estavam errados. Sim. Não é verdade? E ele lutava, Alexandre, contra a consciência. Ele lutava contra a consciência dele. Porque a maior luta dele ali não era contra os cristãos, porque os cristãos não faziam nada, os cristãos iam como ovelhas no matadouro. Os que podiam correr, corriam, mas não lutavam contra eles. Os que eram presos, faziam o quê? Deixavam na mão de Deus. Eles não lutavam, os cristãos não faziam nada. Né? Eram mortos por ele. Então, imagina só, é triste uma pessoa lutar contra a consciência. E é interessante que Jesus fala para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, todos aqueles que perseguem, né, um servo de Deus verdadeiramente, está perseguindo quem? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Então, nós temos que ter cuidado com perseguir as pessoas. Porque pode, a gente está perseguindo uma pessoa, está perseguindo quem? Jesus. E aí nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. É verdade. E quando... Porque talvez o irmão fica pensando, né, talvez... mas por que eles estão falando que o Paulo estava indo contra a consciência dele?
No próprio verso, quando Cristo fala, dura para você, é difícil para você, né, Paulo? Lutar contra os aguilhões, né? Está querendo se soltar dos aguilhões. Ou seja, o homem estava se sentindo incomodado. Ele estava incomodado por quê? Ele queria calar a voz da consciência. Aquilo ali estava incomodando, aquilo ali estava, sabe, ferindo ele. Porque ele está indo contra os princípios que ele diz que cria. Ele falou, não, mas será que é isso mesmo? Não, mas eu vou ter que ir. Talvez nós não firamos a consciência na questão de perseguir uma pessoa, mas podemos estar ferindo a consciência com outras coisas no contexto cristão. No pecado. No pecado. O Espírito Santo está falando conosco e nós ainda se endurece. Endurece o coração. Porque endurece e fala, não, será que é isso mesmo? Aí chega o irmão, para meu filho, não tem nada a ver isso daí, rapaz, é bobagem. Aí fala assim, isso é fanatismo, querido, não dá atenção não. Você acha que Deus vai cobrar isso daí? Deus é amor demais, rapaz. Deus é amor demais. Eu não vou ficar citando situações, porque não acredito que não seja necessário. Talvez você saiba alguma coisa do tipo que você presenciou, ou talvez você está agindo assim. Sim. Não é bem assim que funcionam as coisas, não é verdade? Sim. Vou ler um texto aqui, no mesmo capítulo que eu li anteriormente, de perseguidor a discípulo, página 115. Olha que texto interessante. Saulo viu agora que ao perseguir os seguidores de Jesus, em realidade tinha estado a fazer a obra de Satanás. Agora ele viu. Viu que suas convicções do direito de seu próprio dever tinham estado grandemente baseadas em sua implícita confiança em sacerdotes e príncipe. Tá vendo? Então agora ele viu que ele estava confiando em homens e que o Espírito Santo estava falando com ele. Tinha crido neles, nos sacerdotes e príncipe, quando lhe afirmaram que a história da ressurreição de Cristo foi um artifício forjado pelos discípulos. Agora que o próprio Jesus lhe revelara, Saulo estava convencido da veracidade da reivindicação feita pelos discípulos. Naquela hora de iluminação celestial, o Espírito de Saulo agiu com notável rapidez. Os registros proféticos da Escritura abriram-lhe a compreensão. Viu que a rejeição de Jesus pelos judeus, sua crucificação, ressurreição e ascensão tinha sido predita pelos profetas e demonstravam ser ele mesmo o Messias prometido. Olha que lindo! Então o Espírito Santo falou para ele e viu que ele era um conhecedor da Escritura, iluminou a mente dele. Ele viu que as profecias se cumpriram em Jesus. O sermão de Estevão, por ocasião do seu martírio, foi de maneira impressiva, trazendo a lembrança de Saulo. E ele compreendeu que o mártir, sem dúvida, contemplava a glória de Deus, quando disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos, capítulo 7, versos 55 e 56. O sacerdote tinha declarado blasfemas a essas palavras, mas Saulo agora sabia que eram verdade. A pura verdade. Louvado seja Deus que Saulo se converteu e transformou agora em Paulo. Irmãos, louvado seja Deus. Então, até nós, a gente é perseguido, nós temos que orar pelo aquele que nos persegue. Isso aí em Mateus 5. Porque essas pessoas podem ser o quê? Saulos. E podem se converter em nome de Jesus, amém? Sim, e nós temos que ter essa esperança que ele se converta. Porque eu não posso considerar ninguém como inimigo. Todos aqui, Alexandre, todos aqui são candidatos ao céu. Sim. Não importa que mundo que ele vive. Não importa o que ele faz. Não importa se ele está na penitenciária, não importa se ele está no meio do prostíbulo, não importa. Pode ser aqueles locais mais assim, repugnantes aos nossos olhos. É ali que está um candidato ao céu. Ali está uma pessoa por quem Cristo derramou o seu sangue precioso. Sim. Aquela pessoa é preciosa, muito preciosa para Cristo Jesus. Então, se ela se converter, Cristo há de restaurá-la para honra e glória. Sim. E Jesus nunca nos ensinou, irmãos, quando a gente é perseguido, perseguir a pessoa também, ou caluniar ela. Não. O que Jesus falou? Orai pelos que o perseguem. Então, é diferente a nossa ação, quando a gente é cristão, com o outro que nos persegue. Sim. Fazer diferente, ser a diferença. Não é perseguir. E olha só, e um texto que complementa a história de Paulo, está aqui em Jeremias, capítulo 17, verso 5, que fala assim, assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem, ou maldito é o homem, que confia no homem, e confia no braço de carne, né? Então no braço de carne, né? E seu coração se afasta do Senhor. Ou seja, maldito é o homem que confia no homem e confia onde? No braço de carne. Saulo estava vivendo isso aí. Estava vivendo isso daí, confiando no homem. O certo ele tinha que ser o verso 7. Olha o verso 7.
Abençoado, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele tinha que confiar em Deus, ele não tinha que confiar nos homens, ele não tinha que deixar os homens dirigir a sua mente, falando, não, você faz assim, porque assim é o caminho, deixa comigo, confia em mim que eu sou seu líder, confia em mim porque eu sei o que é melhor. Eu sei o que é melhor, eu já estudei mais que você, eu conheço mais que você. Às vezes a pessoa ouve isso. Sim. Não, a gente não deve desprezar os líderes, jamais. Nós temos que considerá-los. Ninguém está falando que não estudar. Sim. Mas pode ser que essa pessoa, ao vacilar, pode estar sendo usada pelo diabo. Claro. Mas o certo é que se ela estudou as coisas de Deus, o certo é ser movida pelo Espírito Santo, não ser movida pelo Espírito do diabo. E eu quero ler aqui, Alexandre, se você me permite, Testemunho para a Igreja, volume 2, aqui é o capítulo 81. O capítulo 81 fala assim, o capítulo 81 tem um título, né? Não haverá tempo de graça após a vinda de Cristo. E aqui, na página 687, fala a respeito da consciência. Olha aqui. A mensageira do Senhor fala de uma visão que ela teve. Olha só. Uma última visão, a última visão que me foi dada aconteceu há mais de 2 anos. Fui instruída a destacar alguns princípios gerais, oralmente e por escrito, e ao mesmo tempo especificar os perigos, erros e pecados de alguns indivíduos, para que todos fossem advertidos, reprovados e aconselhados. Vi que todos devem fazer um exame minucioso de sua consciência, para saber se não têm cometido os mesmos erros pelos quais outros foram repreendidos. E se as advertências feitas a outros não se aplicam também ao seu caso. Em caso afirmativo, devem sentir que esses conselhos e repreensões foram dados também a eles, e fazer deles uma aplicação tão prática como se estivesse sendo dirigidos especialmente a eles. Olha só, aqui está falando para nós, nos nossos dias, devemos estar atentos. O exame de consciência cada dia. Se a sua consciência está te acusando daquilo ali, não é bem assim a mensagem. Irmãos, aí talvez seja um mensageiro, né? Deus manda uma pessoa subir lá para falar sobre saúde, que muitas vezes as pessoas rejeitam. Irmão, nós temos que abandonar esses alimentos são nocivos. A pessoa, lá vem essa pessoa falando essa bobagem, E aí mal percebe ela que ela está agindo conforme outros um tempo atrás agiram, porque colocou isso na mente dela, não tem nada a ver. Será que aquele homem ou aquela mulher que está lá no púlpito falando, será que que até a pessoa está errada? Será que, se a pessoa está errada, porque tantas vezes está sendo falada essa mesma mensagem, e é uma mensagem que não é popular? Primeira coisa, né? Porque não é popular. Vamos refletir um pouco. A mensagem do Cristo ressurreto era popular? Não. Naquela época era terrível. Era odiosa. Então, a mensagem de Deus, irmãos, nós temos que acordar para isso. A mensagem de Deus, a mensagem que sai da boca de Deus, nunca é popular. Sabe por quê? Porque vai de encontro, vai batendo de frente com nossos desejos carnais. E a mensagem de Deus é espiritual. Ela é espiritual, Alexandre. Ela não é carnal. Então, e a palavra de Deus é bem clara. Paulo menciona que o homem carnal luta com o homem espiritual. Não tem como. Então, não tem como a mensagem de Deus ser bem aceita por um homem carnal. Então, quando você vê a pessoa só reclamando, falando mal, e a mensagem é sempre odiada, sempre deixada para escanteio. Não, você vai falar sobre isso? Então você não fala. Não, vamos deixar ele no canto para ele não falar sobre isso. Tem coisa errada, vai analisar, vai pesquisar, entendeu? Vai pesquisar, se você não quiser se aproximar da pessoa que falou, tudo bem, não precisa se aproximar, mas vai pesquisar, ver se ela está falando a verdade mesmo. É o mínimo que nós devemos fazer, porque Cristo falou, examinai a palavra, porque naquele dia, irmãos, Paulo nessa época, Saulo teve essa oportunidade, a graça de Cristo, o poder de Cristo o alcançou e transformou de um modo extraordinário. Pode ser que nós não tenhamos essa oportunidade. Sim. Pode ser. Mas a graça de Cristo está à disposição de todos. Nós temos que nos consagrar, nos dedicar inteiramente a Deus, porque no decorrer a gente vai ver depois, no decorrer da história, como Paulo
no decorrer dessas lições como Paulo se entregou a Deus completamente, na verdade. Agora vamos na terça agora. Agora Paulo, como diz até uma frase, caiu do cavalo. E agora ele é visitado por Ananias. Vamos ler Gálatas capítulo 1, verso 1. Ricardo, pode ler aí? Claro. O 11 e o 12. Gálatas capítulo 1, verso 1, 11 e o 12. Gálatas capítulo 1, aqui. Verso 1, depois o verso 11 e o verso 12. O verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo, não de homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O verso 11 diz assim: Mas asseguro-vos, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi de homem, e nem o ensinaram, neles me ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. O evangelho, ele está falando que o evangelho que ele recebeu não veio da boca de homens. Isso. Né? Olha que bênção. Então, a visita de Ananias, né? E aí nós sabemos que ele se curou da cegueira, né? Louvado seja Deus. E aí foi um chamado especial. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, página 124, ao chamado especial de Paulo. Página 124, diz assim, olha que texto lindo, irmão. Um general que tomba em combate está perdido para seu exército, mas sua morte não acrescenta força ao inimigo. Interessante. Mas quando um homem preeminente se une às forças opositoras, não apenas se perde seu serviço, como ganha decidida vantagem aqueles que com ele se unem. Saulo de Tarso, em caminho para Damasco, podia facilmente ter sido fulminado pelo Senhor. E ia ser justo, viu, irmão? Porque é a justiça de Deus. Ninguém ia ir contra. E muita força se teria retirado do poder perseguidor, ou seja, Jesus podia ter fulminado ele, já tirava o oponente. Mas o que Deus fez? Mas Deus, em sua providência, não apenas poupou a vida de Saulo, mas converteu, transferindo assim o campeão do campo do inimigo para o lado de Cristo. Orador eloquente, crítico severo, Paulo, com seu decidido propósito, inquebrantável coragem, possui as próprias qualificações necessárias à igreja primitiva. Olha aqui que a irmã Arte está falando aqui, inspirado por Deus, irmão. Um general, quando tomba em combate, está perdido o seu exército. Ou seja, quando toma na guerra um general, perdeu o quê? Você perdeu a força. Mas agora, quando esse general passa para o outro lado, além de perder, esse aqui perdeu, aí o outro ganha mais força ainda. Sim. Olha, interessante. Ganha porque ele, já que mudou de lado, ele sabe todo como é que funciona o outro lado. Sim. Ele sabe como é que funciona o lado que ele estava antes. Sim. Então ele vem trazendo todas as informações possíveis e de como fazer para derrubar em cima daqueles pontos fracos. Amém. E nos últimos dias, irmão, em nome de Jesus, nesses dias mesmo nossos, quanto daqueles que perseguem a mensagem presente, a mensagem de vitória sobre o pecado, que vai contra até o que você comentou de saúde, que vai passar por nosso lado, para o lado daqueles, né? Nós cremos que estamos desse lado, e você também, em nome de Jesus, está do lado certo, mas quanto daqueles que perseguem e vêm para o lado da verdade, que bênção vai ser. Sim. Louvado seja Deus. Então nós temos que orar por as pessoas, não persiga e não desista, porque todas as pessoas, e a Moate até fala que nos últimos dias, nós temos que ficar até alerta, nós que estamos aqui, que professamos, crendo no Espírito Profecia na Bíblia, para não passar para o outro lado. Sim. Porque ninguém pode dizer, eu estou seguro desse lado. Cuidado, tem que sempre vigiar e orar, porque pode ser que a gente possa tombar. Sim. E aí passa para o lado do inimigo, misericórdia. É verdade, nós temos que estar muito atentos a isso, né? Eu quero ler também, Alexandre, aqui, ó, História da Redenção, na página 273. Aqui está falando a questão da conversão de Paulo. Olha só, né? Depois que ele ficou com Ananias, e ele foi, lógico que Ananias orou, ele foi restaurado ali. Sim. Olha só o que diz, ó. Saulo tornou-se um dos alunos dos discípulos. À luz da lei, ele se viu como um pecador, ele abriu os olhos e viu, nossa, que loucura que eu fiz, que loucura que eu fiz. Aí a parte triste, né? Viu que Jesus, que em sua ignorância havia considerado Cristo, né, um impostor,
e é o fundador e o autor da religião do povo de Deus desde o dia de Adão e o consumador da fé, agora tão claro a sua iluminada visão, o defensor da verdade e o cumpridor das profecias. Ele considerara Jesus como alguém que tornava sem efeito a lei de Deus. Porém, quando sua visão espiritual foi tocada pelo dedo de Deus, aprendeu que Cristo foi o originador de todo o sistema sacrificial judaico, que ele veio ao mundo com o expresso propósito de reivindicar a lei de seu Pai, e que em sua morte o tipo encontrou-se com o antitipo. À luz da lei moral, da qual havia crido ser um zeloso guardador, Paulo viu-se como o principal dos pecadores. Olha só que coisa triste a situação dele. Ele fala assim, poxa vida, né? Eu fico pensando na situação, eu assim, né, na minha simplicidade, fico pensando, poxa, o homem que acreditava que estava fazendo o que era certo, anos e anos ali, depois fala, nossa, que loucura que eu fiz. Sim. Eu estava indo contra Deus, eu estava lutando contra Deus, contra o Criador de tudo. E você pode ver que aqui está dizendo, né, que ele conseguiu ver, abrir os olhos espirituais dele, ele viu que Cristo era o originador de toda a religião, desde Adão até o final de tudo, que a lei todinha apresentava a Cristo. E você pode ver, Alexandre, que Paulo foi o homem escolhido por Deus para abrir os olhos do mundo a respeito disso. Porque os outros discípulos não trabalharam desse modo. Então, assim, forte, gentios. É enfático, né? E assim, apresentando Cristo na lei, aquela coisa toda, mostrando todos os simbolismos. Não foi Paulo que fez isso. Não foi dado a João, não foi dado a Pedro, não foi dado a Tiago, não foi dado a nenhum, foi dado a Paulo, né? Isso daí, e você pode ver, irmãos, que como é triste muitas vezes a pessoa achando que está fazendo o que é certo e depois ela fala, nossa, o que eu estou fazendo? Que loucura que eu fiz. Ou seja, a pessoa está achando que está fazendo o que é certo, está fazendo errado, está cego espiritual. Está cego espiritualmente. E aí, irmãos, ora a Deus para que Deus tire a sua cegueira e a nossa cegueira espiritual. Vamos orar a Deus. E Deus pode nos ajudar para que essa escama e a gente veja a plenitude da beleza da Bíblia e do Espírito de Profecia. Porque tem irmãos, eu não sei, está cego espiritual. Porque, irmãos, como é que a pessoa pode combater o Espírito de Profecia que Deus nos deu, que é tanta coisa preciosa, irmão? Eu creio que essa pessoa não leu, porque se a pessoa lê, irmão, ela vai se apaixonar pelo Espírito de Profecia. Se a pessoa lê o Desejado de Todas as Nações, Ricardo, no 27º dia, ele vai se apaixonar por Jesus, vai querer ler mais a palavra de Deus e ele vai se apaixonar pelo Espírito de Profecia, porque é lindo Desejar Todas as Nações. Você até chora. Porque o leque se abre, se esclarece tudo, né? E também tem um caso, Alexandre, que às vezes tem pessoas que ao ler, até ler, o Espírito de Profecia pode até ler, e acontece de ser pressionada, se sentir tão pressionada pelos outros, e aí ela retrocede, sabe? Acontece de retroceder. E pelo fato de retroceder, ela não consegue mais compreender direito as coisas. E aí você vê, às vezes, a pessoa falando totalmente coisa diferente. Fala, não, mas eu conheço a profecia, eu leio. Mas você lê, mas por que ele está falando? Está falando totalmente fora do que está escrito aqui. E fala que crê. Eu não posso nem duvidar da pessoa dizendo que crê. Porque isso eu falar, porque eu não sei o que passa na mente dela. Sim. Mas que ela está totalmente fora do que está sendo falado, e isso é claro. Isso é um comportamento, essa atitude é uma atitude de pessoas que abrem mão da verdade para ter paz com os outros. É igual quando era Saulo. A gente está lendo aqui, porque que ele viu que Estevão era de Deus, mas quando ele ia consultar os homens falavam, não, ele não é de Deus. E aí ele pendia para os homens. Se ele pendesse pela palavra de Deus, bom, respeite os homens, os líderes. Mas a palavra de Deus diz, então não seguir a palavra dele, não importa o que vai acontecer. Ele é cair em descrédito, assim. Sabe que ele é cair em descrédito, né? Então todo o privilégio que ele tinha, todas aquelas coisas assim. Então ele se sentiu, assim, como é que eu vou dizer, pressionado. Sim. E você pode ver que aqueles homens foram bem espertos. Não, garoto, você tem futuro. Tem futuro. Vai lá e você vai. Olha, você precisa de cara, tá aqui, meu querido, na hora, vai lá e ele era conhecidíssimo. Então,
é uma pressão muito grande sobre uma pessoa, sim, sabe? E é só Deus para deixar a gente em pé, viu? Porque se não for isso, não adianta, Alexandre. Não adianta. Quarta-feira, agora nós vamos ler Atos, capítulo 9, verso 20 a 25, Ricardo, você poderia ler aí? Atos, capítulo 9, verso 20 a 25, o início do ministério de Paulo. Capítulo 9, verso 20 até o 25. O verso 20 fala assim: E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era mesmo Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões dia e noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Então, como foi esse ministério em Damasco, irmão? Será que ele teve sucesso? Foi um sucesso logo de cara? Não foi sucesso, né? Não tinha como, né, Alexandre? Não tinha como ser sucesso, porque é claro que ele foi bem sucedido no decorrer, sim, mas ali no começo no início foi difícil. Foi difícil porque as pessoas conheciam a velha vida dele. Sim. Essa é a realidade. As pessoas conheciam a velha vida dele e não tinha a mentalidade de separar a velha vida da nova vida. É a mesma coisa. Quantas vezes você talvez, aí você está na igreja, aí você conhece uma pessoa que só aprontava, que bagunçava, que fazia cada coisa, e talvez até te incomodou, né? Aí ela fala assim: eu me converti, eu me tornei cristão, estou na igreja. Aí você vem e fala assim, você olha assim: será mesmo? Tem pessoas que são preconceituosas, né? Fala: será mesmo que ela se converteu? Eu conheço essa pessoa aí, eu acho difícil. Ou aquela pessoa que às vezes é perseguidor da mensagem e ela passa para o lado agora da verdade, e a gente tem essa tendência, irmão. Esse irmão veio aqui, mas está espiando, é espião. Será ele que se converteu? Não duvido que se se converteu. Duvido, Isso foi natural, irmão. Isso aqui aconteceu com os cristãos também. Sim. E Deus não puniu os cristãos por isso. Deus deu um tempo e Paulo teve que demonstrar o que ele era. Na vida. Isso. Aí eles foram ver aos poucos. Ele se converteu mesmo. Testemunho, né? Sim. O testemunho dele teve que falar. Porque foi uma coisa que Paulo teve que pagar. Sim. Infelizmente, ele perseguia as pessoas, agora ele passa para o lado aqueles que são perseguidos, e as pessoas desconfiavam, isso é natural. E ele teve que provar que ele era um homem de Deus. Não foi só falar, foi o viver dele, a vivência. Sim. Porque é aquela coisa, né, irmãos? Nós sabemos que Jesus deixa bem claro em Mateus 5, fala de que as pessoas vejam nossas boas obras, deixe brilhar, né? Sim. Que nossas boas obras, para que as pessoas glorifiquem a Deus. Então, ele matava, até outro dia o homem estava matando, estava fazendo esse tipo de coisa. Aí do nada, eu aceitei Jesus, agora eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, realmente, Jesus é todo-poderoso. Você pode ver que o Ananias estava ali com ele. O Ananias acreditava, porque o Ananias sabe que teve revelação direta de Deus. Então Ananias apoiava, né? Mas os outros não, os outros ficaram assustados. Não, esse homem aí matou, talvez matou até parente deles. No decorrer da história a gente não pode falar, porque a gente não tem como informação. Mas é uma situação difícil. É muito difícil. Então era natural mesmo, como você falou, era natural. As pessoas assim não tinham a obrigação de acreditar nele naquele momento. Então ele teve que mostrar no decorrer da vida mesmo. Então, e foi uma vida, né? Uma vida de constante demonstração que ele era uma nova pessoa. É verdade. E aí fala que alguns irmãos, né, que creram, né, que quiseram ajudá-lo, quando descobriu que os judeus ali queriam matá-lo, que ele estava lá nas sinagogas falando contra a mensagem deles, falando que Jesus era o Cristo mesmo, queriam matá-lo e fecharam a cidade lá, deixaram ele sair, colocaram ele num cesto e desceram pelo muro. E ele foi embora, né? Fugiu, foi parar lá na Arábia, ficou lá e lá se preparando mais ainda, estudando mais ainda a palavra de Deus para voltar, né? E vir com mais força ainda. E olha só, Alexandre, o que fala aqui na página
275 do História da Redenção, o mesmo capítulo, a conversão de Paulo, fala assim, ó, enquanto na Arábia, ele não se comunicou com os apóstolos. Veja, Paulo, quando ele fugiu, ele não foi atrás dos apóstolos, não, ele ficou isolado, não comunicou com ninguém. Buscou, olha só, buscou fervorosamente a Deus com todo o seu coração, determinando não descansar até que soubesse com certeza que seu arrependimento for aceito e seu grande pecado perdoado. Era grande mesmo o pecado dele. Por isso que ele mesmo menciona, né, que um dos maiores pecadores sou eu. Porque, nossa, ele fez coisas terríveis mesmo. Fez coisas terríveis. Ainda continua. Não abandonaria a luta antes que tivesse a certeza de que Jesus estaria com ele em seu futuro ministério. Ele não deixaria, né? Antes ali, não abandonaria aquela luta ali, oração ali, antes que tivesse certeza que Cristo vai estar comigo. Eu só vou sair daqui quando ter certeza que Jesus vai estar comigo. Igual Jacó, então. É quase igual Jacó. Não vou sair daqui, Senhor. Não vou sair daqui se o Senhor não me abençoar. Eu sei que o Senhor me chamou, mas eu quero ter certeza, eu quero sentir, eu quero saber que o Senhor vai estar comigo mesmo. Ainda glória a Deus que Cristo estava com ele, né? Ainda continua. Olha só. Devia levar sempre em seu corpo as marcas da glória de Cristo. Olha só. E em seus olhos, que tinham sido cegados pela luz celestial, e desejava também levar consigo constantemente a segurança da mantenedora graça de Cristo. Paulo entrou em íntima associação com o céu, e Jesus esteve em comunhão com ele, estabelecendo-o na fé e outorgando-lhe sua sabedoria e graça. Ou seja, ele se aproximou de Deus a tal ponto que Cristo ensinou realmente o que ele tinha que falar. Muitas coisas ele lembrava das escrituras, a gente sabe disso, não é verdade? E outras coisas que isso mostrava para ele, tipo para os dois homens de Emaús, né, que Cristo estava explicando toda a lei. Ele falou assim, é assim, ó, o negócio está dizendo isso, é assim, você tem que apresentar isso, o povo entender. Por isso que a mensagem de Paulo era uma mensagem que os discípulos, assim, os outros apóstolos não apresentavam essa mensagem. Paulo teve um aprendizado diferenciado de algumas coisas do que Cristo estava falando, não é? Porque Paulo, se parar a pensar, os outros discípulos, não desprezando os outros discípulos, não é isso, é que Deus tem pessoas e perfis de pessoas para cada momento, para cada situação. Mas Paulo, ele era um instruído, ele era um campeão do Sinédrio. Ele era o apóstolo do Sinédrio, que nem a lição fala, ele como fosse o apóstolo do Sinédrio. Né? E aí ele se tornou de Cristo. Então, ele era um homem que conhecia a lei. Diz a palavra de Deus aqui, ele fala que ele era nascido fariseu e diante da lei, ele era considerado irrepreensível, não tinha nada que o acusasse contra, e ele era novo naquela época ainda. Então, e depois, ao abrir os olhos, ele viu que ele estava fazendo tudo errado, Jesus mostrando as coisas para ele. Então, Paulo foi ensinado diretamente por Cristo. Por isso que ele fala, eu fui ensinado por Cristo, o que falar para as pessoas. Não foi os homens que me ensinaram. Eu vou ler um texto aqui, Mensagem Escolhida, volume 3, página 420, está no comentário da lição da Escola Sabatina, do Espírito de Profecia, de quarta-feira. Para você que às vezes é perseguido no trabalho, na escola, às vezes até na igreja, às vezes você é até disciplinado pela verdade, esse texto aqui é para você. Olha que texto lindo. A alma provada pela tormenta nunca é amada mais ternamente por seu Salvador do que quando está sofrendo opróbrio por causa da verdade. Quando por amor à verdade o crente se encontra à barra dos tribunais injustos, Cristo está ao seu lado. Todas as desonras que incidem sobre o crente, incidem sobre Cristo na pessoa dos seus santos. Eu o amarei, diz Cristo, e me manifestarei a ele. João 14, verso 21. Cristo é condenado outra vez na pessoa dos seus discípulos crentes. Quando por amor à verdade o crente é encarcerado dentro dos muros de uma prisão, Cristo se manifesta a ele, arrebata-lhe o coração com o seu amor. Louvado seja Deus. Amém. Batendo com aquele texto que leu em História da Redenção, que Paulo falou, Senhor, eu quero que você esteja comigo, em nome de Jesus, você esteja comigo, aí sim eu vou ficar fortificado. Então, irmão, se você está sendo perseguido pela verdade, onde quer que você vá, saiba de uma coisa, Jesus está com você. Amém. Amém? Louvado seja Jesus está com você. Você pode estar na prisão, você pode ter sido disciplinado, excluído, perdido o emprego. Às vezes você, jovem, falado na escola que você é um bobo,
você não tem nada a ver, você não se veste como os outros, mas pode estar sabendo uma coisa, que Jesus está com você, amém? Amém. Você está sendo testemunha viva de Cristo. Amém. E é o que é mais importante, amém. Né? Porque Jesus deixou bem claro, e vós sereis minhas testemunhas do poder de Deus, testemunhas do que Ele é verdadeiro. Irmãos, é uma coisa complicada, né? Porque o Alexandre leu esse texto aí mostrando para animar as pessoas, né? A perseverar no caminho. Porque uma coisa é bem clara, irmãos, ninguém gosta de ser perseguido, Alexandre. Sim, né? Ninguém gosta de ser perseguido, todo mundo quer ser amado. Sim. Essa é a realidade, todo mundo quer ser bem visto, todo mundo que quer chegar em qualquer lugar onde as pessoas o conheçam. Olha, lá vem o fulano, olha que legal ele está aqui, pessoa legal, pessoa bacana, pessoa boa. Vamos ouvir a mensagem dele, a mensagem dele é boa. É pessoa legal, ele tem coisas boas para nos trazer. Sim. Todo mundo quer isso, todo mundo quer ser bem-vindo, todo mundo quer ser bem querido, né? Quer ser querido pelas pessoas. Mas nem sempre é assim. E com respeito à palavra de Deus, piorou ainda, porque, como nós falamos até no início da nossa lição aqui, a verdade de Cristo é impopular. A mensagem de Cristo é impopular, sempre foi impopular. Eu não estou falando essa conversa, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Salvador. Não, todo mundo gosta de ouvir isso. Jesus quer te salvar, todo mundo gosta disso. Jesus te ama, todo mundo gosta de ouvir isso. Sim. Que é verdade também. Mas não é isso, não é essa a verdade que Jesus quer que a pessoa apresente. Jesus quer que apresente a mensagem de tal modo que a pessoa mude os seus velhos hábitos, mude de vida, seja transformada e restaurada à imagem e semelhança do homem lá atrás. E nós, Adventistas do Sétimo Dia, Ricardo, temos uma missão importante. Nós não somos melhor do que as outras igrejas, claro, mas temos uma missão peculiar, que é as 3 mensagens angélicas, que é uma mensagem impopular. Sim, e é dura, né? E é dura essa mensagem, porque já começa falando: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Gente, já está falando de juízo. Poxa, mas onde tem o amor ali? Olha, fala: tema a Deus, respeite a Deus, dai glória, reconheça, pois é chegada a hora do seu juízo. Cadê o amor? Mas é o amor mesmo, que Deus está avisando que vai acontecer tragédia. Já é o amor, sim. Já é amor da parte dele. É que muitas pessoas estão, como é que eu posso usar a palavra mais assim, adequada talvez? Muitas pessoas estão cegas, sabe, nesse momento. Faz um romantismo em cima da mensagem. Ou seja, Jesus é tão amor que ninguém vai se perder, vai levar todo mundo, não tem problema. No final, Jesus vai levar todos. Alexandre, Patriarcas e Profetas fala a mesma coisa na história de Noé. Que, rapaz, não vai chover coisa nenhuma. Deus é amor demais para destruir o mundo, rapaz. Que bobagem, Deus é amor demais. Foi a mesma coisa e caiu água, né? Veio água de cima, veio água de baixo. Porque o povo era mau. Então não teve como ver juízo. Não aceitou a advertência, não aceitou a advertência de Noé. 120 anos o homem pregando. Então, e nós estamos caminhando para a mesma coisa, se é que nós já não entramos nessa situação. Porque Jesus deixou bem claro: assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, é isso, nós temos que ter em mente. Então, perseguidos, irmão, todo filho de Deus vai ser perseguido. Não tem como, irmão, não tem como. Paulo deixa bem claro: todos que querem viver piedosamente, ou seja, obedecendo a Deus, né, todos em Cristo Jesus, vai sofrer perseguição. Todos, sem exceção. Não importa. Não importa se você é um garoto, que o Alexandre falou, não importa se você é uma pessoa adulta, se você é uma pessoa mais velha, todos que querem fazer a vontade de Deus vai sofrer perseguição. E em Mateus 5, Jesus deixa bem claro, né? Bem-aventurados sois, né? Quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Todo mal. Olha, regozijai-vos, se alegrai. Viu? Porque eles já fizeram isso, pode ficar sossegado. Louvado, ele fala assim: ó, benditos são vocês quando eles falarem mal de vocês. Benditos são vocês, quer dizer que vocês estão no mesmo caminho mesmo. Porque se eles fizeram isso com o seu Senhor, por que com vocês seriam diferentes? Sim. Então é isso que nós temos que ter em mente, é verdade? Vamos lá agora na quinta-feira, o retorno a Jerusalém. Vamos ler, Ricardo, Atos capítulo 9, verso 26 a 30. Vamos ver essa história. 26 até o verso 30. O verso 26 fala assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando
que ele fosse um discípulo. Olha. Tá vendo? As pessoas falam, será que ele é mesmo? Né? Assim, as pessoas sabiam quem era Paulo, quem era Saulo, gente. Não... As pessoas tinham motivo de suspeitar. Sim. Isso é fato. Aí ele continua. Mas Barnabé, olha só onde Barnabé aparece, né? Barnabé, tomando, trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira o Senhor no caminho. E esse lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e enviaram para Tarso. Então o que aconteceu aqui, irmão, vamos comentar aí, quando ele chegou em Jerusalém, qual foi a confusão aí? Você vê, Alexandre, que a mesma coisa em Damasco, rapaz, aconteceu com ele ali. Só que graças a Deus, glória a Deus, né, que tinha um homem, que era Barnabé, que deixou os preconceitos de lado. Deixa eu ver se é isso mesmo. E ele creu, né, e foi lá, e olha só a atitude dele, né, de Paulo ali, demonstrando realmente que era uma pessoa mudada. Ele ficou com os apóstolos ali, aquele tempo todo ali, ficou com os apóstolos ali em Jerusalém, ou seja, se fortaleceu com os irmãos ali, porque viu que ele não está sozinho, né? Ou seja, recebeu uma ajuda dos irmãos, recebeu perdão da parte dos irmãos, pode ter certeza, recebeu perdão da parte dos irmãos. E ele ficava lá, ele falou, vou pregar, eu vou fazer a minha parte aqui em Jerusalém. Inclusive Barnabé falou assim, olha, Jesus apareceu para ele, e eu vi ele pregando em Damasco poderosamente. Então o que Barnabé estava falando aqui? Eu vi Paulo pregando a mensagem presente poderosamente. Então ele é da mensagem presente, sim. Porque a mensagem presente para a época é Jesus ressuscitou, ele é o Messias. Olha que mensagem poderosa. Então, irmãos, hoje nós vamos pregar a mensagem presente, que Jesus ressuscitou, tudo certo, mas outras mensagens também, avante, que é a mensagem de saúde, mensagem do santuário, junto com 2.300 mensagens de manhã, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha que lindo. E a vitória sobre o pecado. Isso, que entra no mandamento de Deus. Sim. E a fé de Jesus. Então, irmão, nós temos que pregar essa mensagem, a verdade presente, assim como Paulo. E lembrando só, relembrar nós, que o ministério de Paulo foi abençoado espiritualmente, mas na carne foi só perseguição. Foi. Paulo não teve nenhuma paz, nem com os de fora, nem com os de dentro. Não tinha. Perseguido de tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Infelizmente, foi uma situação que ele viveu e que ele testemunhou disso, das outras pessoas vivendo, e por isso que ele, envolvido pelo Espírito Santo, falou. Sim. Todos os que querem viver Cristo Jesus vão sofrer perseguição. Sim. Em maior grau ou menor grau, não importa. Né? E aqui, irmãos, olha só, eu quero ler aqui, Alexandre, o início do ministério de Paulo na página 279, e eu vou terminar aqui na página 280. Fala assim, ó. É o História da Redenção. História da Redenção, isso mesmo, História da Redenção, tá? Daqui na página 279, fala assim, ó. Quando os irmãos souberam da visão, deixa eu ler a parte primeira aqui, na fuga de Jerusalém, que ele foi mandado embora, olha só. Enquanto Paulo, arrostando todas as consequências de tal passo, estava orando fervorosamente a Deus no templo, o Salvador apareceu-lhe em visão, dizendo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Foi no momento que já sabia que as pessoas queriam matá-lo. Paulo, mesmo então, hesitava em deixar Jerusalém. Ele não queria sair não, olha só, ele queria ficar ali, sem convencer os obstinados judeus da verdade de sua fé. Ou seja, ele queria convencer aquelas pessoas, queria salvar aquelas pessoas que ele estava do lado naquela época antes. Olha só, ainda continua. Pensava que, mesmo que sua vida tivesse de ser sacrificada pela verdade, isso não seria mais do que saldar o terrível débito que assumira pela morte de Estevão. Falou, não, nem que eu morra, mas pelo menos eu estou tentando reparar, né, o que o servo de Deus foi impedido de fazer. Ainda continua, respondeu: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto e até guardei as vestes dos que o mataram. Ainda continua.
Porém, a réplica foi mais decidida do que antes. Aí, Cristo falando para ele, vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. E quando os irmãos souberam da visão de Paulo, e o cuidado que Deus teve com ele, e a sua ansiedade em seu favor aumentou. Compreenderam que ele era, sem dúvida, os discípulos, os apóstolos compreenderam que era, sem dúvida, um vaso escolhido do Senhor para levar a verdade aos gentios. Apressaram o seu secreto escape de Jerusalém, temendo seu assassínio pelos judeus. A partida de Paulo suspendeu por algum tempo a violenta oposição dos judeus, e a igreja teve um período de descanso no qual muitos foram acrescentados ao número dos crentes. Amém. Amém. Né? Você vê, Alexandre, que Paulo aqui, em Jerusalém, pregando, e olha só o desespero daquele homem, querendo abrir os olhos daquelas pessoas que ele incentivou, que ele estava junto para poder matar o Estevão. Ele falou, não, eu fiz errado, eu vou abrir os olhos dos meus irmãos, eu vou ajudá-los, porque eu consegui enxergar, eles vão conseguir também. Mas o intuito é esse, irmãos. Sempre um filho de Deus sempre se preocupa com as pessoas. Mas, infelizmente, nem todos querem saber da mensagem, nem todos querem saber da verdade. Então, ele foi perseguido pelos próprios irmãos, as pessoas que eram amigas dele. Eram os amigos deles aqui, eram os amigos, as pessoas que conheciam, talvez irmãos de fé, pessoas que comiam do mesmo prato, entendeu? Não eram pessoas estranhas, não eram estranhos ali, entendeu? Eu não estou nem falando da nação, estou falando que eram pessoas do convívio dele, que eram dos fariseus ali, que as pessoas estavam querendo ali, que tacaram pedra, eram pessoas que conheciam. Então, essa preocupação dele querer ajudá-lo, imagina só a decepção quando as pessoas não quiseram saber e ainda falaram, eu vou te matar também. Olha que situação. Triste, não teve jeito. Eu quero ler um texto aqui, está no comentário também, da lição de quinta-feira, mas está no livro Obreiros do Evangelho, páginas 111 e 112. A mesma devoção, consagração igual, submissão às exigências da palavra de Deus que se manifestavam em Cristo, deve ver-se em seus servos. Isso aconteceu com Paulo. Ele deixou seu lar de segurança e paz, Jesus. Deixou a glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Deixou sua posição sobre o trono do universo. Ele foi como homem tentado e sofredor em solidão semear lágrimas, regar com seu sangue a semente da vida para o mundo perdido. Assim seus servos devem sair a semear. Quando chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi dito a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Gênesis 12, verso 1. E partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, verso 8. Como portador de luz de Deus, para conservar vivo o seu nome na terra, nome de Deus. Assim o apóstolo Paulo, orando no templo em Jerusalém, veio a mensagem, vai porque eu enviarei para longe aos gentios. Atos 22, verso 21. De idêntica maneira, os que são chamados a se unirem com Cristo devem deixar tudo a fim de o seguirem. Antigos relacionamentos devem ser desfeitos, planos de vida postos à margem, renunciadas às esperanças terrestres. Em fadigas e lágrimas, em solidão, em sacrifício, a semente deve ser lançada. Olha que texto lindo, irmão. Então, irmãos, o Ricardo já comentou em outras lições aqui atrás, se não deixa você pregar na igreja, no púlpito, irmão, o mundo é seu púlpito. Tem pessoas que precisam de mensagem. Você precisa sacrificar o seu orgulho, o seu sentar no banco que é fofinho, o banquinho lá, sai para a rua, vai para outros lugares. Irmãos, se você se consagrar na mão de Deus, você vai ter igreja pentecostais para você pregar, igreja evangélica, todo tipo aí, na rua, nos presídios, nos hospitais, nos orfanatos. O campo é para ser semeado, é o mundo inteiro. Sim. E olha que o Brasil, o país que nós vivemos, é um campo fértil, porque não existe lei que impeça que eu pregue a mensagem. Não tem nada que impede. Agora, se for para talvez um país ali onde as pessoas matam cristãos, é outra história. Mas aqui não tem nada que nos impede de falar a mensagem. O único lugar que pode nos impedir, as únicas pessoas que podem nos impedir de falar a mensagem, só se for entre nós mesmos. Só se for entre nossos irmãos, porque às vezes pode acontecer. Porque a pessoa não gosta da verdade, não gosta da mensagem, fala, então eu vou cortar esse irmão aí, não vou deixar ele pregar. E aí
Muitas pessoas, porque que nem você falou, porque são tão apegadas ao templo ali dentro, ao conforto ali dentro, fica triste, fica magoada, porque queria apresentar a mensagem, mas não foi permitido. Sim. E ela fica lá se magoando, se entristecendo, brigando com os irmãos. E aí, Alexandre, muitos deles, né, Satanás vai lá e dá uma rasteira nele e desanima na fé. Desanima na fé. E aí se afasta dos caminhos de Deus. E aí começa a reclamar. Aí começa até Satanás fazer, esse eu já ganhei mais um. Ele é verdade, irmão. Misericórdia mesmo, mas é verdade. Ele tinha um potencial muito grande, né, para poder bagunçar, para poder fazer um arraso no meu território, mas eu já dei um jeito nele, porque ele foi frágil ao ponto de se deixar influenciar, magoar-se pelo seu próprio parentela, não é verdade? Pelos seus próprios amigos. Mas Paulo não se deixou desanimar pelos amigos dele. Ele falou, tudo bem, então eu vou para outro lugar, assim, não é verdade? E é interessante lá no começo aqui, Ricardo, a mesma devoção, consagração igual, fala duas palavras, igual e igual, submissão à exigência da palavra de Deus, que se manifestavam em Cristo. Então Deus exige de nós a mesma consagração, submissão à palavra de Deus, como foi em Cristo. É o assim diz o Senhor, sim. Então é assim que vai ser. Isso. Então, irmãos, você pode ver que quando Jesus ele estava na terra, né, caminhando aqui, ele falava assim, como diz as Escrituras, como tu entendes que está escrito. Então ele nunca falava assim, não, mas o fulano falou assim, mas o fulano que é doutor falou assim, não. Onde tá, como está escrito, como diz a lei, como diz as Escrituras, como diz a lei os profetas, é assim que o verdadeiro Filho de Deus deve agir. Como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus, como diz e nós adventistas, né, como diz a Bíblia e o Espírito de profecia, porque nós cremos que a Bíblia e o Espírito de profecia são mensagens inspiradas vindo direto do trono de Deus para nós. E se nós cremos nisso, nós temos que andar segundo a luz que nos foi dada, não é verdade? Sim. Porque é só por meio dessa luz que nós podemos andar seguros nesse mundo de trevas. Muitos de nós, irmãos, vai continuar dando cabeçadas por aí, sofrendo por aí, e alguns, infelizmente, vão se perder. Mas também tem muitos que mesmo em meio à cabeçada vai abrir os olhos, como Paulo, sim, e vai se consagrar, se consertar e endireitar suas veredas para a honra e glória de Deus. Nós temos que ter essa esperança, não é verdade? E confiar. Irmãos, uma coisa nós sempre discutimos, que a oração tem poder. Jesus falou, ore também para aqueles que vos perseguem, para que se tornem filhos do Pai Celestial também. Nós temos que ter isso em mente. Vou ler um texto aqui no Testemunho para a Igreja, volume 2, página 94, olha que interessante. Vai falar sobre a conversão, o tema é a conversão, né? De Paulo. A conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. Não é coisa pequena transformar o espírito terreno, amante do pecado, e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo, os encantos da sua graça e a excelência de Deus, de maneira que a alma seja possuída do amor divino e fique cativa do mistério celeste. Quando a pessoa compreende essas coisas, sua vida anterior parece desagradável e odiosa, aborrece o pecado e, quebrantado o coração diante de Deus, abraça a Cristo como a vida e a alegria da alma. Renuncia aos seus antigos prazeres, tem mente nova, novas afeições, interesses novos e nova vontade. Sua tristeza, desejo e amor são todos novos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, até então preferidas a Cristo, são agora desviadas. E Cristo é o encanto da sua vida, a coroa do seu regozijo. O céu que antes não possuía nenhum atrativo, agora é considerado em suas riquezas e glória. E ela contempla com sua futura pátria, onde verá, amará e louvará aquele que redimiu por seu precioso sangue. Amém. Glória a Deus por isso. Olha que interessante. Então a conversão, irmão, olha, é triste aqui em cima, porque é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia a conversão. Porque lá no meio falou que conversão é aborrecer o pecado, quebrantar o coração, renunciar aos prazeres, renunciar até velhos amigos, como Paulo teve que renunciar aqueles homens que falavam para ele, é assim, ele teve que renunciar a esses homens. Porque, sim, olha, eles me enganaram todo o tempo. Não andar mais com eles. Agora, o que ele queria? Converter eles.
Mas pro lado deles ele nunca mais ia, porque ele se converteu, teve uma conversão. Mas ele não teve nem como converter, né, Alexandre? Porque essas pessoas que eram amigos dele antes de aceitar Jesus eram amigos, mas depois que aceitou Cristo, que quis seguir a Jesus, se tornaram inimigos mortais. Ou seja, do nada, como é que você, do nada, você é amigo que come do mesmo prato vira inimigo? Só Satanás para colocar esse sentimento tão maligno numa pessoa, porque não tem como. Pô, você não tem mais nenhum sentimento para aquela pessoa, nem mais na consideração ter aquele seu amigo. Irmãos, isso acontece. Isso acontece. Às vezes no seio familiar, na verdade, o pai, a mãe, os irmãos odeiam um ao outro, não quer saber mais de conversa. Né? Na igreja também, viu? Porque na igreja nós sabemos que tem joio e tem trigo. Né? Às vezes você está no meio lá, você está junto com o joio, né? Ou então os dois achando que é trigo, e aí você fala, não, eu vou seguir isso. Aí a pessoa começa a se afastar de você com o tempo, não quer mais ser o seu amigo. Na verdade é verdade, irmãos. Eu não sei se talvez você já passou por isso. A pessoa está lá o tempo todo, não, nós vamos juntos, nós somos amigos. Todas as coisas que eram agradáveis para ambos, tá todo mundo junto. Sim. Aí a partir do momento que você abre o olho, fala, não, espera aí, isso está errado. Não vou fazer mais isso. Aí você para, você muda a direção, você se converte, né? Porque tem pessoas que nós temos que nos converter cada dia, essa é a realidade. Sim. E aí nós nos convertemos, aí você fala, não é o caminho não é esse, não vou mais fazer isso. Aí aquela outra pessoa que sabe que você mudou o caminho, mas ela não quer mudar a trajetória dela, que para ela tá bom do jeito que está, onde ela te convidava, não te convida mais. Deixa ele de canto. Não chama ele não chama ela não, deixa lá. E aí você vê que a pessoa está se afastando de você, talvez evite estar te cumprimentando, não te cumprimenta mais como te cumprimentava antes, não conversa mais com toda aquela alegria que conversava antes com você, os assuntos não tem mais o assunto para conversar com você, porque os assuntos não são o mesmo. Estou falando no contexto da igreja, viu, irmãos? Não estou falando. Você pensa que eu estou falando no contexto familiar? Não estou falando no contexto familiar, porque o contexto familiar de pessoas cristãs e não cristãs, a gente já sabe que acontece isso, você não tem assunto para falar. Estou falando no contexto da igreja, acontece isso. Aí quando você vê a pessoa nem te cumprimenta mais, oi fulano, tudo bom? E assim, não tem mais aquela coisa. E aí você fala, poxa vida, né? Que tristeza, aí você pensa que nós éramos, fica com aquele olhar saudosista, sabe, Alexandre? Nós éramos tão amigos, o que aconteceu? Porque a resposta é essa, irmão, a verdade separou. A verdade que liberta, a verdade que te libertou, condenou aquela pessoa porque ela não quis ser liberta. Essa é uma triste realidade, é o que está falando aí, não tem como. E eu li o capítulo A Verdadeira Conversão, irmãos. Então a verdadeira conversão foi o que aconteceu com Paulo. Algo radical. Aquilo que ele fazia de mal, agora ele faz bem. Sim. Então, o pecado agora é aborrecível a ele. Então, uma verdadeira conversão transforma vidas. Sim. Não faz um remendo. É transformação radical. Uma pessoa que estava na prostituição, agora é uma pessoa pura. Uma pessoa que estava na intemperança, agora é uma pessoa temperante. É radical, louvado seja Deus. Sim, é transformação total, irmão. Isso. E olha, Alexandre, você me permite, quando fala transformação total, é transformação completa, irmão. Não é o máximo que você pode, e como talvez você já ouviu falar por aí, e o Jesus completa o resto. Isso é salvação por obras. Isso é salvação por obras. Salvação por obras, irmãos, é abominação para Deus. Isso aí, quando eu penso nisso, eu vou fazer o meu máximo, e o que vier depois, o que faltar depois, a graça de Cristo vai completar. Isso é chamado pelos anjos de Deus em obras como traição. Sim. Traição. É um traidor quem pensa assim. É um traidor que acha que vai fazer alguma coisa e na parte que está faltando um pouquinho assim, falta só esse pedacinho para chegar. Jesus completa. Mas o que está escrito em Filipenses 4,13? Tudo. Não é 90%? Não é quase tudo não, irmão. É tudo. E fala de tudo naquele que em Cristo que fortalece. Então se Cristo está comigo, eu sou vitorioso em tudo. Isso. Então, no dia da volta de Jesus, irmãos, os que estão em Cristo vão estar completos. Não vai precisar completar nada. Já vão estar completos. Então, nós temos que ter isso em mente. E, Alexandre, se você me permite, eu quero ler aqui um texto aqui, está em 2 Pedro. Só um minutinho aqui. Aqui, 2 Pedro. Olha só, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, verso 14. Olha só o que diz o verso 14. Por isso, amados,
visto que aguardamos essas coisas, a volta de Cristo, que aqui está falando que vai ser transformado o mundo, né, Pedro falando, sede diligentes, para que por ele sejais achados em paz na volta de Cristo, sem mácula e irrepreensíveis. Amém. Veja, então, Cristo só vai me achar assim, irmãos, se eu aceitá-lo e se eu quiser que ele seja meu companheiro todo o dia, todo o tempo. A salvação, irmãos, eu aprendi isso e eu creio. A minha salvação serve para o dia de hoje. Amanhã eu tenho que clamar de novo a Deus: Senhor, me salva, cuida de mim nesse dia de hoje de novo, me converta de algo que eu estou fazendo errado, me transforme a sua imagem e semelhança. A salvação é para cada dia. Irmãos, não existe salvação, eu vou pedir agora que já está certo, então já estou salvo, já estou garantido lá. Não, porque se eu estou falando isso, eu vou fazer o meu melhor, né, que o pessoal fala, e depois Jesus completa o que estiver faltando. Não funciona assim, nunca foi assim. Louvado seja Deus, irmão, que Deus abençoe você, que Amém. Deus abençoe nós, e que você possa compartilhar essa mensagem com outros irmãos, para que juntos nós possamos chegar à plenitude do conhecimento de Cristo. Amém. E fazer a obra de Deus que Ele nos indicou para fazer. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Se você puder, vamos se ajoelhar conosco para fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua palavra que está aberta para nós. Amém, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática a Bíblia e o Espírito propicia na nossa Amém, vida, Deus. para que possamos ser luz no mundo e sal da terra. Amém, Senhor. Para que outras pessoas também conheçam essas verdades e também sejam salvas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a ter esse espírito que teve em Paulo, de fazer a tua obra, Deus, não importa em que lugar fosse. Dá-nos o teu poder, Deus. Ajuda-nos, transforma o nosso coração e pedimos não que haja mérito em nós, sim em Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Estão cantando celeste saudação.